paz do Senhor, povo de Deus, um bom dia a todos, debaixo da proteção do Senhor. Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso maravilhoso devocional. E hoje o nosso devocional do dia 17 de maio de 2026 tem como tema: haveria lugar para mim? Haveria lugar para você que vai me assistir? Haveria lugar para a irmã Aline? Como assim, irmã Aline? Haveria lugar para mim na casa do Senhor? Haveria lugar para mim nas promessas de Deus? Haveria lugar para você na casa do Senhor, na obra de Deus? Haveria lugar para mim e para você? E a nossa referência, ela se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 1, o seu versículo 5, que fala: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe gerou a Boaz. E aqui no nosso devocional fala, ao começo, que a escritora fala: como é lindo que Deus não despreza o nosso passado e não nos conhece por ele. O agir de Deus é tão bonito que vê como o Pai nos conhece de forma tão pura e intensa. E aqui fala o exemplo da escritora aqui, que as filhas dela, via ela fazendo crochê, né? Fazendo artesanato ali. E logo no início que ela começou a fazer o crochê, as filhas dela ficavam observando e não sabia pra quê, aquela rama de linha, aquela embaralhada toda. Mas ela já sabia o que ela queria fazer com aquele objeto. Ela já sabia o resultado daquele monte de embaralhado, daquele monte de linhas, que a gente olhando humanamente a gente não entende, quem tá de fora não entende nada, né? E as filhas dela ficavam observando e não entendia nada, mas ela sabia para que ela começou, para que ela pegou aquelas linhas, para que ela pegou aquela agulha. E na nossa vida com Deus não é diferente. Deus, ele é mesmo assim, quando não compreendemos, quando ele vai agir, não entendemos a forma que ele vai trabalhar na minha e na tua vida. Deus, ele trabalha sem a gente entender. Deus não trabalha através do nosso entendimento, mas Deus trabalha segundo o querer e a vontade dele nas nossas vidas. E aqui fala, né, que e quando achamos que o nosso passado compromete o propósito que Deus tem para nossas vidas? E aí? Será que só a irmã Aline já pensou isso? Será que você que vai me ouvir, que vai me assistir, já parou para pensar isso? Eu já fui uma má esposa. Já agi incorretamente. Não era tão atenciosa no meu lar. Não fazia as coisas de casa com excelência. Dava prioridade a tantas coisas, esquecendo do meu primeiro ministério, que era o meu lar. Será que Deus pode cumprir as promessas que Ele tem na minha vida, mesmo depois de tudo isso? Depois dessa forma que eu agi? Eu já fiquei sem fazer almoço e a gente teve que gastar dinheiro quando a gente não podia gastar, para comprar marmita para dentro de casa, com o armário cheio de mantimento. Deus, será que essas coisas que eu fiz, será que eu não ser tão dedicada no meu lar e não ser dedicada para meu esposo no passado, isso altera a promessa que o Senhor tem para minha vida? Quem sabe esse é o meu pensamento, é o teu pensamento. Mas Raabe, por exemplo, poderia pensar desse jeito e poderia ficar ali sufocada nos pensamentos dela. Mas ela decidiu abandonar o passado dela. Ela decidiu se entregar de corpo e alma para o Senhor, dizendo: Senhor, imagine ela com essa oração:
Eu sei de tudo que eu fiz. Eu sei dos meus erros. Eu sei que eu não agia bem. Mas, Pai, a partir de hoje, eu quero me entregar de corpo e alma para o Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ter novas atitudes. Pai, toca-me, Senhor. Deus, muda meu interior. Não quero fazer mais nada daquilo que eu fazia no passado. Olha para mim, Pai, com teu olhar de misericórdia. Imagine Raabe fazendo essa oração, né? E perguntando: certamente não há mais lugar para mim. Ela foi uma prostituta há muitos anos, ela foi prostituta. No entanto, quando ela decidiu se entregar ao Senhor verdadeiramente, quando ela decidiu mudar de vida, Deus estava lá do céu observando tudo. E quem sabe falando, ainda tem chance, ainda tem uma oportunidade, ainda há esperança, né? E tem lugar sim para você, minha filha. Tem lugar sim para todos aqueles que reconhecem o seu erro, reconhecem que seu passado não foi bom, mas quer mudar de vida. E pede que eu tome conta da sua vida a partir daquele momento. Tem lugar sim. Tem lugar lá na igreja te esperando, tem lugar no departamento te esperando, tem lugar no ministério te esperando, tem lugar lá no altar te esperando. Possa ser até homens que me assistem, vai ter lugar lá no altar ainda te esperando. Não deixe o teu passado te condenar, entregue a tua vida de corpo e alma para o Senhor. Tem um banquete do céu te esperando, princesa do Senhor, varão valoroso. Tem uma linda história te esperando. O teu lugar ainda está reservado, né? E aqui fala que ela pensou que não tinha mais oportunidade, que não tinha mais esperança. Mas o Senhor é especialista em colocar tudo no seu lugar e nos colocar onde a gente nem imaginava estar, né? Quem sabe com tudo que aconteceu na minha e na tua vida, a gente nem imaginava estar onde está. Mas Deus é tão misericordioso que Ele disse para mim e para você: tem um lugarzinho preparado para você. Você quer? Tem um lugar preparado para você. Tem uma cadeira, a mesa, tem uma cadeira ainda preparada te esperando para fazer o banquete. Você quer? Se você quiser, eu estou aqui, né? E Deus, Ele não é invasor, Ele nos dá livre-arbítrio. Mas a gente sabe que as consequências depois vêm. Se a gente não aceitar uma vida nova e querer viver só do passado. E aqui fala também, que a escritora fala também, lembra o dia em que ela foi convidada para falar em uma das maiores conferências do Brasil. Ela ficou em choque e sentia tão pequena, indigna. Ela orou, chorou e considerou até recusar a oportunidade por achar que ela era pequena, por achar que ela não era merecedora, né? E foi aí que Deus falou com ela, né? Que Ele estava, assim como Ele estava com Raabe, assim como Ele mudou a situação de Raabe, Ele mudaria também a situação dela. Que todos nós temos um passado, todos nós temos uma história de superação. E Deus, Ele está mais preocupado com o nosso futuro do que com o nosso passado. Porque o nosso passado, quando nos entregamos verdadeiramente para Deus, o nosso passado Ele não lembra mais. Ele não fica jogando no nosso rosto, na nossa cara o que fizemos no passado, não. Ele apaga o nosso passado, joga no mar do esquecimento. E uma vida nova começa a partir daquele momento em que eu e você verdadeiramente decidimos a mudar de vida, realmente decidimos a nos entregar para o Senhor. Não é com falsidade, que você pode até se enganar, mas você não consegue enganar Deus. Eu posso até me enganar, mas eu não consigo enganar Deus. É quando há verdadeiramente um arrependimento. E Deus olha lá do céu e diz: a minha filha se arrependeu completamente. E ainda tem um lugar para ela, ainda tem uma esperança. Assim como Ele agiu na vida de Raabe, Ele vai agir na minha e na tua vida também. Basta eu e você
se entregar totalmente ao Senhor. E fala mais aqui, uma mulher como Raabe, que poderia ter se sentido indigna, foi incluída na linhagem do Salvador. Oh, glória a Deus, né? E na geração, né, na genealogia, Raabe, ela foi incluída, né? E fala: eu sou aquele que inclui, não despreza. É o Senhor que fala. Eu sou aquele que posso fazer tudo. Por isso, princesas do Senhor, varões que vão me assistir, não importa o meu e o seu passado. Se hoje você está disposto a verdadeiramente viver uma nova vida com o Senhor, a caminhar com o Senhor, a deixar o Senhor guiar o meu e o teu caminho, há sempre um plano para as nossas vidas e Deus inclui a mim e a você. Né? Que devemos abandonar a nossa mochila pesada e carregada de coisas que não acrescentam nada para Deus. Deixar nossa mochila carregada de coisas do passado e apenas viver com aquilo que Deus, Ele nos entregou para vivermos uma vida diferente. Né? Raabe, no momento que ela deixou para trás todas as acusações, deixou para trás todo o levante, deixou para trás tudo aquilo que lhe impedia, toda a prostituição, ela decidiu: vou viver uma vida nova. Mas a gente sabe também que Raabe foi confrontada. Muitas daquelas pessoas não acreditavam na verdadeira mudança de Raabe. Mas nem por isso ela voltou a praticar as coisas erradas do passado. Quem sabe na minha e na tua vida muitas pessoas olham para mim e para você, coisas que já fizemos no passado, e as pessoas falam: quem, irmã Aline? Nada. Aquilo ali é de momento. Depois vai voltar a acontecer tudo de novo. Quem? Essa pessoa aí? Falando com você que me ouve? Nada. Daqui um dia ele vai estar lá no bar de novo. Daqui um dia ele vai estar lá traindo a esposa de novo. Daqui um dia ela vai estar lá traindo o esposo de novo. Daqui um dia ela vai estar no mundo. Daqui um dia ela vai estar lá dando o maior trabalho para o pastor. Vai ter um maior trabalho para a sua família. Não olhe para os comentários, porque se eu e você decidimos viver uma vida diferente a partir daquele momento, foque no que você tem no coração e foque que Deus, Ele está comigo e com você. Se Raabe fosse olhar os comentários, ela tinha voltado a praticar coisas até mesmo piores. Mas ela colocou no coração dela, independente das afrontas, independente de quem se levantar contra mim, Deus vai estar comigo e Deus vai me dar força para eu suportar e vencer. E ela venceu. E hoje tem o nome dela na história sagrada, no livro sagrado. E eu e você não é diferente, que não viemos deixar comentários do passado estacionar ou paralisar o propósito que você se entregou para Deus, que eu entreguei ao Senhor e Deus está fazendo na nossa vida. Que eu e você viemos lembrar do passado só para não voltar mais para lá, para não agir da mesma forma que agimos, mas não dê autoridade, não dê poder a pessoas para usar aquilo que você fez no passado para te paralisar, para te dizer que você não é digno, para dizer que a irmã Aline não é digna. Não. No momento que a pessoa vir para falar isso, lembra do parapeito? Coloca limite. Ó, você vai até aqui. Daqui para cá você não vai mais, não. Eu não te dou poder para isso. Tem autoridade, porque só quem conhece a tua intimidade com o Senhor é Ele. Que a partir de hoje, se eu e você pensamos até em desistir, pensamos até em voltar atrás, por comentário do nosso passado, que eu e você venha falar: Senhor, unge o meu ouvido. Senhor, que eu não venha escutar, Senhor, essas palavras que lançam sobre a minha vida. Unge os meus olhos, unge os meus lábios, unge mim do alto da cabeça à ponta do pé. E foque no futuro que o Senhor tem para mim e para você. E lembre-se sempre, há um lugar para mim e para você sempre à mesa. Há um lugar sempre para mim e para você no banquete que o Senhor já tem preparado.
Se eu e você não voltar atrás, se eu e você não resolver escolher voltar a fazer o que fazia no passado, mas se fizer como Raabe, que entregou sua vida ao Senhor, independente do que ela fez, ela sabia, de hoje em diante, eu não sou mais aquela Raabe do passado. Queira falar o que for, eu sei o que eu quero e o que Deus tem para fazer através da minha vida, né? E ela ali, ela salvou a sua família. Raabe teve mudança de vida e, para a honra e glória do Senhor, ela teve um futuro maravilhoso. Já finalizo dizendo, para mim e para você, não venhamos deixar que comentário do passado paralise a minha e a tua história, paralise o meu e o teu projeto que Deus tem nas nossas vidas. Avance sempre. Passado é passado. Eu e você não somos museu para viver de passado. Para toda vez uma pessoa tentar comentar algo do passado e tentar nos afligir, não. Quando alguém quiser falar do passado, vai lá para o museu, vai lá visitar o museu que está lá toda história para ser relembrada. Mas eu e você vivemos um presente glorioso para a honra e glória do Senhor. E que viemos sempre lembrar assim um lugar para mim e para você. No momento que decidimos viver uma nova história de vida na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Não viva do passado. Lembre dele para você nunca mais querer voltar para lá. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. E que o Senhor fale melhor no meu e no teu coração. Ainda há esperança. Saia do lugar. Saia do comodismo e decida viver uma vida de verdade na presença do Senhor. Sem opiniões de terceiros. Porque se Raabe fosse olhar opiniões daquelas pessoas que estavam à sua volta, ela teria voltado para a prostituição novamente. Mas ela decidiu e nada daquilo pôde tirar a convicção dela, que ela colocou no coração. Eu sou diferente. Você é diferente. Não deixe que vozes do passado venham me acusar e te acusar, venham paralisar o projeto que o Senhor já entregou para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.